Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre A Sociedade do Anel, livro 2 do Senhor dos Anéis. Este vídeo faz parte do projeto Lendo o Senhor dos Anéis aqui do canal, então se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar a playlist completa nos cards aqui em cima, mas lembrando, claro, que este vídeo contém spoilers para conversarmos livremente sobre a obra, já que estamos lendo em conjunto. Então já tem vídeo da primeira parte do livro 1 do Senhor dos Anéis aqui, vou deixar separado nos cards para quem quiser assistir, e hoje nós vamos focar única e exclusivamente no livro 2, que está mais ou menos aqui na metade do livro, então começando no livro 2, que basicamente é quando os personagens chegam a Valfenda. Eu tava empolgadíssima quando eu parei de ler, né, no livro 1 pra gente conversar e depois continuar a leitura. Pra mim essa parte de Valfenda é uma das partes mais esperadas, especialmente a parte do Conselho de Elrond, que é um capítulo enorme, é o segundo capítulo, e foi pra mim um dos meus capítulos favoritos. É engraçado porque na primeira parte eu falei pra vocês que meu capítulo favorito, que eu mais tinha ali me empolgado, foi justamente o capítulo da Sombra do Passado, que é um capítulo tão completo em que o Gandalf vai explicar bastante do que está acontecendo para o Frodo. E aqui também no segundo capítulo, por coincidência no livro, é justamente quando eles vão se reunir no Conselho de Elrond e explicar o que está acontecendo para as pessoas ali presentes, pensar sobre o que fazer, para onde ir. Eu particularmente amei o livro como um todo, mas essa segunda parte para mim foi especial, eu me empolguei muito, eu acho muito imersivo que eu sinto lendo O Senhor dos Anéis, e eu não esperava todo esse mergulho dentro desse universo fantástico, justamente por já conhecer bastante, por conta dos filmes que eu assisti inúmeras vezes, mas é engraçado porque agora eu tenho consciência que assistir e acompanhar pelos filmes talvez seja um aproveitamento de 30% do que esse universo pode nos oferecer. Eu acho que ficaria mais ou menos nessa dimensão, porque o livro é muito mais e o livro tem muito mais. Eu acabei assistindo também o filme depois de terminar o livro e eu percebi, e fui percebendo mais claramente as várias mudanças, não apenas as mudanças de algo que poderiam, por exemplo, ter omitido, mas também as mudanças de decisões, atitudes e ações dos personagens. Para começar, uma das coisas que eu já amei, que é tão diferente do que nós podemos aproveitar no filme, não que eu vou ficar fazendo comparações aqui, mas enfim, foi só uma observação em relação ao personagem do Bilbo. Eu adorei ver o Bilbo ali em Valfenda e a gente percebe como o Bilbo tem essa força na história. Isso me fez pensar que os filmes do Hobbit foram algo muito bom num certo sentido, porque eu falei pra vocês que eu não gosto muito dos filmes como um todo, da trilogia que fizeram para os cinemas. Eu gosto muito do primeiro Hobbit, mas depois eu acho que foi se perdendo muito, enrolando demais, então eu não gostei tanto assim das adaptações. Mas, por um lado, ele foi muito interessante por apresentar mais o personagem do Bilbo para o público em geral que não consome os livros. O Bilbo é um personagem muito importante e ele é um personagem extremamente carismático. É um personagem com muita força, coragem aqui na história, que fez tanto e que é tão admirado até por quem tem tanto poder. Ele é admirado em Valfenda, tem local de honra, é admirado pelo Elrond, pelo Gandalf, pelo próprio Aragorn. E uma das coisas que eu amei e me admirei em encontrar aqui na história é essa relação que ele tem com Aragorn. Ele é um grande amigo de Aragorn. Inclusive a gente vê aqui que o poema ligado a Aragorn, que é um poema que eu gosto bastante, né, que tem aqueles ares de profecia, com a famosa frase "Not all those who wander are lost", é justamente de autoria do Bilbo na história. O Bilbo escreve canções, escreve poemas, escreve versos, e ele tem essa amizade com ele chama de Dunedain, eu acho que seria assim, não sei, da forma como o Aragorn é chamado em Valfenda. Não sei se pronunciei certo, se eu falei o termo certo, me perdoem, mas enfim. Então ele é amigo do Bilbo e faz sentido aqui na história, uma coisa que nunca poderia ter sido colocada no filme, porque no filme a gente não tem aquele lapso, aquele intervalo grande de tempo de 17 anos, do momento em que começa a história do Senhor dos Anéis, o aniversário do Bilbo e do Frodo, até o momento em que o Frodo sai em sua jornada. Há esse intervalo de 17 anos. O Frodo começa a aventura dele com 50 anos e começa o Senhor dos Anéis com 33. Porém, no filme a gente não tem esse intervalo todo, a gente só tem ali um intervalo pequeno. Então o Bilbo teve tempo de ir em direção a Valfenda, de ter ali um novo lar e de se relacionar com outras pessoas, e aqui ele fez então uma grande amizade com o Aragorn. E no Conselho de Elrond ele está presente, ele é um dos convidados de honra, ele é uma das pessoas convidadas a participar daquele momento, daquela decisão tão importante do que eles iriam fazer com o Anel, até pela história dele com o Anel.
E no filme ele não está presente, né? No filme ele é um pouco mais descartado, assim, colocado de lado, porque ele não tem essa importância tamanha, pelo menos, no filme do Senhor dos Anéis. Então me fez pensar que realmente foi algo bem interessante eles terem colocado depois uma nova trilogia com foco no Bilbo, porque pra mim ele é um dos melhores personagens. Meu personagem favorito é o Gandalf aqui nessa história, não tem como, mas eu amo tantos personagens em O Senhor dos Anéis e o Bilbo, sem dúvida alguma, é um dos grandes destaques. Dúnedain, eu acho que é esse o nome, eu abri aqui numa das partes. Ele fala: pensei que soubesse a língua élfica o suficiente para conhecer a expressão Dúnedain, homem do oeste. Nessa parte do Conselho de Elrond a gente vai ter uma visão mais geral do problema inteiro do Senhor dos Anéis e da urgência do que fazer, do perigo que os cerca, e é um capítulo longo que se estende e que eu achei tão fascinante. Tem toda aquela questão já do Boromir enxergar no anel uma arma, né, que eles poderiam usar, e da explicação por trás do porquê aquilo não poderia ser feito. E algo interessante que é dito nesse momento é quando ele é explicado, não sei se por Gandalf ou por Elrond, é o Elrond que vai mencionar, né, sobre essa questão de usar o anel. Ele diz que apenas desejá-lo já corrompe o coração. Considere Saruman: se algum dos sábios derrotasse com esse anel o Senhor de Mordor usando as próprias artes, então se colocaria no trono de Sauron e um outro Senhor do Escuro surgiria. E esta é outra razão pela qual o anel deve ser destruído. Enquanto permanecer no mundo, representará um perigo, mesmo para os sábios, pois nada é mal no início. Até mesmo Sauron não era. Tenho medo de tomar o anel para escondê-lo e não vou tomá-lo para fazer uso dele. Então essa questão é muito importante, porque até ele mostra aqui que há um momento em que as pessoas tomam um outro caminho. Até Sauron fez isso. Nada é mal no início. Então o Elrond teme o que pode acontecer se ele tivesse com o anel. O Gandalf a gente vê claramente desde o início também. E mais pra frente a gente vai ver a Galadriel, qual é a atitude dela em relação ao anel. Outra coisa relacionada ao início de tudo isso é como Sauron, na verdade, enganou a todos, porque as pessoas não sabiam o que ele ia fazer, né, os objetivos escusos do que estava por trás. Os elfos criaram aqueles 3 anéis e o Elrond vai dizer que o Sauron usou a avidez de conhecimento, né, seduziu essas pessoas através de algo que elas queriam e através de algo que seria supostamente inofensivo e que seria usado para o bem, pois naquela época ainda não era declaradamente mal, e eles aceitaram sua ajuda, tornando-se hábeis, enquanto Sauron aprendia todos os segredos e os traía, forjando secretamente na Montanha do Fogo um anel para dominar todos os outros. E mesmo numa história fantástica, com muita fantasia de ficção, a gente consegue claramente fazer paralelos com a vida real, né, em relação a uma pessoa com grande poder que seduz as outras, supostamente com coisas boas e benéficas, e na verdade vai deturpar aquilo para o seu benefício próprio e trazer muita maldade e coisas terríveis por trás. O Tolkien não é a favor das alegorias, mas a gente aqui está só aplicando as coisas na vida real, no mundo real, que basicamente é algo que a gente pode fazer em vários livros. Então eu acho bem interessante toda essa questão de guerra, né, na verdade tem muitos paralelos que a gente pode fazer. Uma parte que eu adorei também no Conselho de Elrond foi eles pensarem sobre o Tom Bombadil. Quando o Tom Bombadil é mencionado, o fato do anel não exercer poder sobre ele, eu achei interessante que eles cogitaram isso, que eles pensaram por trás o que poderiam fazer, se poderiam usar o personagem, deixar o anel com ele, e eles chegam, claro, a determinada conclusão. Ter o personagem inserido aqui nessa conversa foi algo importante. De fato, seria algo a se considerar, de acordo com o que o Frodo conta e tudo que ele passou ali durante a visita em que ele esteve com o Tom Bombadil. O personagem fica ainda mais misterioso, se é que isso é possível, né? Porque o próprio Elrond disse que tinha se esquecido dele, e mesmo naquela época ele era mais velho que os velhos. Nesse tempo tinha outro nome, o mais antigo e sem pai. Mas outros nomes lhe foram dados por vários povos. Enfim, então esse personagem super enigmático, do qual seria tão interessante saber um pouco mais e que ele até aparecesse em outro momento na história, né? Pelo menos eu gostaria. Pra fechar o capítulo, claro, tem a presença do Bilbo, que vai até se oferecer em determinado momento. E o Bilbo, pra mim, gente, é aquele amorzinho. Ele se coloca à disposição, mesmo já mais idoso, mesmo no fim, nas suas aventuras. Além do mais, ele sempre vai responder daquela forma, né, extremamente engraçada e cômica. Ele fala, por exemplo, para o Gandalf: nunca vi você me dar um conselho agradável antes. Como todos os seus conselhos desagradáveis foram bons para mim, penso se este último não será mau. Mesmo assim, não acho que ainda tenha forças ou sorte para lidar com o anel. Então, basicamente, aqui é que a aventura de fato começa, quando eles saem de Valfenda, e tem todo aquele clima de tensão que a gente já viu, claro, na primeira parte, mas que eu acho que nessa segunda parte é amplificado, nessa questão da perseguição, da tensão do que eles poderiam encontrar e dos perigos pelo caminho, que são até maiores. E é engraçado que mesmo sabendo o que ia acontecer, né, o geral pelo menos que eu vi no filme e tudo mais, eu sentia essa tensão e expectativa. É algo que o Tolkien consegue criar muito bem.
também. Eu acho que o fato dele dar tantos detalhes, dele criar esse mundo tão vividamente pra gente, é algo que contribui bastante pra esse envolvimento, pelo menos no meu caso, assim, na história. Eu gosto muito dessas descrições. Eu sou uma pessoa que gosta de descrições em livros. Eu sei que, por exemplo, é algo que reclamam no Tolkien às vezes, determinadas pessoas, e também, por exemplo, no Stephen King, que dá tantas descrições e detalhes, e é algo que eu amo nesses dois autores. Autores bem diferentes, né? Mas foi só pra mencionar essa questão das descrições que tanta gente fala, que sente dificuldade e acha lento, e pra mim na história eu acabei não sentindo isso. Eu acho tudo muito vividamente, assim, imaginado, e me ajuda bastante na imersão nesse universo. Quando as coisas aqui começam a complicar um pouquinho mais, que é basicamente quando eles estão passando por aquela montanha gelada, e a própria montanha é que se coloca aqui contra a passagem deles. Eu tava assistindo o filme e eu vi que ali no filme foi considerado algo do Saruman, né? Que é o Saruman que estava fazendo o gelo cair e eles não conseguirem passar por aquele lado. E aqui no livro não. Aqui no livro um caminho é descartado por conta da traição do Saruman e o caminho da montanha seria uma opção, porém a montanha não deixa com que eles passem. E é apenas aqui nessa parte da história em que o Legolas começa a aparecer um pouquinho mais. Porque mesmo quando ele é mencionado no Conselho de Elrond, ele é um personagem bem secundário ali naquele momento. Então só aqui naquela parte em que ele está passando pelo gelo, por ele ser um elfo e ele conseguir andar na neve tão facilmente, é que ele vai ter uma participação mais ativa e efetiva. Algo que eu estava esperando, né? Porque a gente que consumiu o Senhor dos Anéis especialmente antes por conta dos filmes, tem esses personagens muito específicos na cabeça e aí ele começa a ter essa participação maior. São aqui então obrigados a pegar o caminho pelas Minas de Moria, que aqui é uma decisão feita pelo Gandalf, porque o Gandalf já havia passado por aquelas minas, mesmo sabendo o perigo que estava envolvido, ele já havia conseguido entrar e sair, então não era algo assim tão sem esperança de que entrou morreu. No filme eu percebo que não é uma ideia do Gandalf, é outro personagem, é o Gimli que quer ir muito para aquele local, justamente porque o Balin foi pra lá e ele fala que será recebido lá por eles, algo tão diferente na história, porque o Balin aqui está sumido. Ele teme o que pode encontrar ali nas Minas de Moria. Então eles têm que ir pra lá porque não há outra escolha, eles precisam entrar ali e essa parte especificamente é tão dolorosa. Foi a única parte que eu parei de ler o livro e ficava... vai chegar na parte que Gandalf vai morrer. Obviamente eu sabia que ele ia voltar no segundo livro, e isso dá um conforto no coração. Mas foi muito difícil ler essa parte no livro, por já saber o que eu ia encontrar e me envolver tanto com os personagens. Foi doloroso, né? Não sei se vocês também concordam que ler esta parte foi um pouco mais difícil. E também a gente vê que o Gandalf não sabia exatamente o que ia encontrar ali. Ele não sabia da presença do Balrog, né? Acabei de achar o nome aqui. Então ele não esperava ali encontrar um Balrog. Ele até fala, agora eu entendo, que má sorte, eu já estou exausto. E dá dói o coração ler essa parte. Depois dessa parte bem dolorosa, eu achei muito interessante acompanhar o capítulo em Lórien. São justamente aqueles momentos mais seguros no livro, né? Aqueles momentos específicos para descanso que a gente viu em Valfenda na primeira parte, na segunda parte, na verdade, já. E em Lórien, especificamente, tem essa atmosfera tão diferente de sonho, né? Eu passei, inclusive, a parte inteira de Lórien com aquela música Viva Forever, das Spice Girls, na cabeça. A atmosfera do que eles encontram ali, nesse capítulo, que eles estão vendo ali na moradia dos elfos, é algo que remete a um sonho, algo mais etéreo, assim, elevado espiritualmente. A ambientação passa aquela sensação de uma floresta antiga, milenar, escondida, com coisas mágicas e feitiçaria e magia, enfim, eu acho aqui algo muito mágico. Foi uma parte bem interessante na história, especialmente pela presença da Galadriel, que é a primeira personagem feminina, né, com mais destaque. A gente vê no filme grande destaque na personagem da Arwen. Tenho problemas em algumas pronúncias, desculpem. Então, tem a personagem da Arwen, personagem da Liv Tyler. Enfim, no filme há um grande destaque nessa personagem, já na parte da Sociedade do Anel. Ela, inclusive, é quem encontra Frodo e ajuda Frodo a chegar em Valfenda. E a gente vê que não é assim aqui na história. Eu esperava, pelo menos, um destaque um pouco maior nela, porque eu só tinha assistido o filme. E aqui ela não fala absolutamente nada. Ela é vista ali, é mencionada, mas entra muda, sai calada. Então não há, assim, um destaque de uma personagem feminina até o momento em que aparece Galadriel, que basicamente, com a força que ela tem na história, com o poder
poder que ela tem compensa bastante. Ela é a primeira personagem mulher assim mencionada com grande destaque, e ela tem um destaque tamanho aqui. Ela é um ser extremamente elevado, extremamente poderoso, e a gente vê inclusive que ela usa um dos anéis, que é algo bem interessante. Eu não lembrava disso, eu acho, do filme. A parte dela com o Frodo foi pra mim também um dos pontos altos do livro. Quando ele olha ali naquela água e vê um vislumbre ali, ele tem um relance do Gandalf, que volta ao Gandalf the White, mas ele não entende exatamente o que é. Ele se pergunta se é Gandalf no passado ou se é o Saruman. O próprio momento de tentação, do que o anel significa, né? O fato do Frodo ter entregue o anel, ter colocado o anel à disposição, por exemplo, de um ser como Galadriel, digamos, seria uma forma, por exemplo, de oferecer um anel a alguém que é puramente boa, que quer fazer o bem, mas ela própria menciona, né, como o anel pode corromper e o que o anel poderia fazer a ela. Ela fala que no lugar do Senhor do Escuro você coloca uma rainha, e não serei escura, mas bela e terrível como a manhã e a noite, bela como o mar e o sol e a neve sobre a montanha, aterrorizante como a tempestade e o trovão, mais forte que os fundamentos da terra. Todos deverão me amar e se desesperar. Ela diz, por exemplo, que é como começaria, fazendo o bem, né? Quando Frodo menciona que não quer que as coisas aconteçam, que não quer que as coisas ruins cheguem a acontecer, e ela fala logo que é assim que tudo começaria, mas infelizmente não pararia ali, porque o poder corromperia e se tornaria algo completamente impuro e sombrio, especialmente com o poder que ela já tem, né? Com Galadriel sendo esse ser tão poderoso, as possibilidades do que um poder elevado e sem limites na mão de um único ser poderia desencadear, seja esse ser puramente bom no início ou não. E é justamente nesse momento da saída de Lórien que aqui entra toda aquela questão do que fazer a seguir. Para onde eles irão? Quem irá com quem? Aqui a gente não tem aquela coisa tão específica de todos irem juntos até o final. Eles têm uma decisão a tomar aí para um lado, e a gente viu aqui ao longo dessa segunda parte, né, já que estamos chegando ao final, esse laço entre a Sociedade do Anel, que é a comitiva do Anel. É muito mais mencionado como comitiva, e eu acho que só em determinada parte aqui é que é mencionado a Sociedade, quando o Aragorn justamente levanta a questão: o que será agora de nossa comitiva, que viajou até aqui como uma sociedade? E a gente viu até este momento esse laço entre eles sendo formado, essa amizade se fortalecendo, a lealdade ali do grupo se fortalecendo, não exatamente no Boromir, que tem aquele probleminha, mas enfim, em relação aos outros, especialmente, por exemplo, a gente vê um laço se formando entre o Legolas e o Gimli, que começam meio que brigando um pouquinho entre eles, e ainda acontece, né, mas eles formam essa amizade já, eles estão sempre juntos. O grupo como um todo tem essa característica unida, e Boromir aparece aqui justamente com essa quebra, né, esse rompimento, possibilidade do que poderia acontecer a partir daí, que é algo assim, uma decisão do Frodo que ficou muito mais clara pra mim lendo o livro do que eu tinha pensado assistindo o filme. As motivações pessoais dos personagens, né, ele mesmo fala que sabe que o Aragorn queria ir para outro local, mas que acabaria indo com ele. Então a gente percebe mais claramente as motivações e as reflexões por trás do rompimento da sociedade. Chega aquele momento amorzinho da ligação entre o Frodo e o Sam. Eu gosto muito do personagem do Sam. Às vezes eu acho injusto em relação ao Frodo, porque eu acabo me afeiçoando muito mais a outros personagens do que o próprio Frodo, né? Então eu tenho essa afeição maior pelo Bilbo, pelo Sam. A questão é que o Frodo aqui é um personagem que carrega um grande fardo, né? Então ele não é aquele personagem que pode ter um alívio até cômico, enfim, um alívio em relação ao que ele está fazendo, porque é ele que carrega o grande fardo, é ele que está sendo sempre influenciado e de certa forma modificado, enfim, totalmente afetado pelo poder do anel. Então sim, é um personagem interessante com muita força nele, mas eu acabo me afeiçoando mais a outros personagens. E eu adoro o Sam. O fato do Sam ter aquela consciência completa do Frodo, quando ele tá ali raciocinando as decisões do seu patrão, e quando ele vai atrás do Frodo, quando o Frodo foge, enfim, como ele se dá conta de onde ele estaria. Eu acho basicamente um amorzinho essa última parte deles dois juntos, do companheirismo que eles encontram, da força que eles dão um ao outro. Termina de certa forma com esse alívio deles dois juntos, deles dois seguindo nessa juntos, eles poderem contar um com o outro. E é basicamente aqui que nós ficamos, né? E eu adoro como ele termina. Aqui termina a primeira parte da história da Guerra do Anel. A segunda parte se intitula As Duas Torres, pois os acontecimentos que ali se narram são dominados por Orthanc, que é a cidadela de Saruman, e pela fortaleza de Minas Morgul. Eu tô muito empolgada pra ler As Duas Torres, num nível até maior do que eu estava quando eu comecei O Senhor dos Anéis, porque eu me envolvi tanto com a história que eu mal posso esperar pra dar prosseguimento. Realmente tô bem contente de ter iniciado esse projeto aqui no canal. Eu espero que vocês também estejam gostando e tão envolvidos quanto, porque a empolgação aqui tá nas alturas. Estou muito curiosa pra saber o que vocês acharam do livro 2 do Senhor dos Anéis. Conta aqui embaixo. Do livro como um todo, né? Vamos
vamos conversar nos comentários, que essa é uma das melhores partes de um projeto de leitura conjunta também, essa troca com vocês, as impressões que vocês tiveram dessa primeira parte, o que esperar para a segunda. E eu vou ficando por aqui. Eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas a gente tinha que conversar um pouquinho mais sobre esse livro tão maravilhoso, essa trilogia que definitivamente já vai me marcar bastante, porque mal posso esperar para dar prosseguimento à leitura. O cronograma do projeto está aqui no box de informações, eu sempre deixo. Este vídeo particularmente eu postei um pouquinho antes, eu acho que vocês perceberam. O vídeo sairia na terça-feira, eu tô postando no domingo antes, 2 dias antes. Mas eu tenho um motivo de cronograma do canal. Geralmente ele vai sair no dia certinho, que eu deixo aqui embaixo. E quando isso não acontecer, eu antecipo, né, como eu fiz. O livro 1 das Duas Torres está marcado, se eu não me engano, para o dia 21 de maio. Então logo mais conversaremos sobre ele. Logo mais mesmo, porque esse ano tá passando muito rápido. Então os meses voam, basicamente. Então é isso, cronograma completo aqui embaixo, playlist aqui nos cards, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Um beijo e até a próxima!